Corinthians está interessado no Wallace, que é volante, jogador que teve uma boa passagem pelo Grêmio, campeão olímpico, né? Vocês lembram bem naquela geração do Luan? Ai, meu Deus, ficou perto do Luan. Pega a tiriça. Gente, deixa o like aí pra gente bater 3 mil, tá? Por favor. O Wallace, ele está jogando na Udinese da Itália. É um jogador que interessa. O Corinthians fez uma sondagem. Por que ele agrada? Ele agrada porque ele é alto, é forte, sabe sair jogando. São as características que o Antônio Oliveira entende de um bom volante hoje. E o Wallace, ele joga na Udinese, ele já tem 29 anos, tá? 29 anos. É um jogador que tem feito uma boa temporada, considerado um dos melhores da posição lá na Itália, tá? E até também na Europa. Então, assim, despertou até interesse de outros clubes da Europa. Ele até cogita, tá? Ele até cogita voltar para o Brasil, tá? Mas o time, né, da Udinese tá pedindo uma boa grana por ele, né? Só para você ter uma ideia, a Udinese avalia aí o Wallace hoje em 6 milhões de euros, 6 a 8 milhões de euros, tá? Se for 6 milhões de euros, 34 milhões de reais. Se for 8 milhões de euros, 46 milhões de reais. É o que a Udinese hoje acha que vale, né? O Wallace. Então, é um jogador hoje que a gente pode dizer que não é barato, né? Você pagar essa grana, né? 30 e 46 milhões de reais, ou 34, até 34, mas vamos supor que o Corinthians aceite pagar aí 8 milhões de euros, né? 40 e poucos milhões de reais por um volante já de 29 anos. Eu sempre fico na dúvida com esses jogadores que voltam da Europa. Eu acho que o Corinthians deveria monitorar mais o mercado interno e o mercado sul-americano para achar bons volantes, como o Palmeiras, né? Achou o Aníbal agora. Enfim, o Palmeiras tem achado bastante no continente sul-americano. Eu acho que o Corinthians tem trabalhado muito pouco essa questão aí do continente sul-americano. Você fala assim, mas e o Rojas, e o Garro? Enfim, sim, mas tem que ser mais, porque uma hora você vai acertar, outra hora tu vai errar, né? E claro, tem que ser bem feito, né? Os números, a característica. Então, assim, eu acho caro, tá? Tô falando não sei você, eu quero sua opinião aqui embaixo. Eu, Samir Carvalho, não contrataria o Wallace por 6 milhões de euros e nem por 8 milhões de euros, tá? Eu acho que é muito arriscado. E o Corinthians já se arriscou demais em contratações. Para vocês verem como que o Corinthians pagou caro pelo Pedro Raul. Teve uma época que o Al Hilal estava pedindo 6 milhões de dólares pelo Michael. Quem pagasse levava. E o Corinthians, hoje, não sei quanto é que está o Michael, mas o Corinthians teve a manha de pagar 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul. Cara, o Pedro Raul, 5 milhões de dólares, você tem que ser muito burro para contratar o Pedro Raul por esse valor, velho. Lembrando que o Michael já estava valendo 6 milhões. Pô. Então, assim, o Wallace, eu não pagaria esse valor, tá? Não sei o que você acha, mas quero sua opinião. O Wallace vai querer jogar no Corinthians. Para o Wallace querer jogar no Corinthians, o Corinthians vai ter que oferecer muito mais que os outros clubes. Porque vamos supor que os caras aceitem vender por 4 milhões de euros. Aí chega o Flamengo e fala assim, eu pago os 4 milhões de euros. O Wallace vai para onde? E não vou nem falar o Flamengo, tá? Falei o Flamengo, mas esquece. Se chegar o Fluminense, que está lá embaixo na tabela, e oferecer 4 milhões de euros, o Wallace vai para o Fluminense. Porque as notícias ruins, tá? E São Paulo, clássico na Neoquímica Arena. O Carlos Miguel começa jogando a partida? Provavelmente sim, o que é um absurdo completo, mas provavelmente sim.
ele deve jogar no Corinthians. O que ele acordou com Antônio Oliveira e Fabinho Soldado, enquanto não sair para o Nottingham Forest, ele vai sair por 4 milhões de euros. Hoje, de novo, chegou uma carta lá, o Augusto que não tinha, chegou. O Nottingham não precisava nem mandar para o Corinthians, porque a proposta que chegou para o Corinthians é o valor da multa, 4 milhões. É só uma questão de gentileza, de você oficializar o que vai ser feito. Se vai pagar dia 1º de julho, 31, a tendência é que ele continue jogando até o Nottingham depositar esse valor. Já, o Corinthians trata como certo e o jogador como certo que ele vai para o Nottingham. Hoje, data de hoje, não foi pago ainda, deve ir para o jogo. Agora, veremos como ele será recebido pela torcida que tem vergonha na cara e amor próprio e não aceita essa palhaçada. Essa era a minha segunda pergunta. Eu não sou um budismo de torcedor, cada um reage de um jeito. Como é que vai ser a manifestação da torcida com ele? Eu tenho vergonha na cara e amor próprio. Agora, eu sou contra a violência, em qualquer aspecto. Você tem memória? Tenho memória, eu tenho muita memória. E eu não vendo meus valores, se fazer um gol, se fizer uma defesa. O que eu penso o cara sendo melhor em campo ou pior em campo. Eu acho um escândalo. E para mim tinha que cair o presidente e o treinador ao permitir que ele vista a camisa do Corinthians. Agora, tirando tudo isso, Berna... Mas vai jogar. Muito provavelmente ele vai jogar. Ele é o maior goleiro do mundo, eu brinco aqui dizendo, porque ele tem 2 metros e... É o menor ser humano de 2,04 metros que eu conheço. Tecnicamente, ele é muito bom goleiro. Ele é bom. Eu acho que ele tem aspectos que devem ser desenvolvidos ainda, como qualquer profissional, em qualquer área, qualquer idade, né? Mas ele é um bom goleiro, cara. É um bom goleiro. Vai brigar com o goleiro que jogou contra o Brasil da seleção americana, né? São Paulo é muito favorito para esse jogo. São Paulo? Sim. Tão favorito quanto era no Paulista quando quebrou o tabu. Não quer dizer que vai ganhar. Eu acho que mais até agora, cara. O Corinthians, além de todos os problemas que ele tem fora de campo, perdeu o Garro, perdeu o Gustavo Henrique, não tem zagueiro para escalar. Fausto Vera, que Saravá São Jorge, talvez vai pro Boca Juniors, talvez joga, que não tem volante, recorre. O Galo também tá querendo, o Galo tá querendo o Fausto Vera também. Quem quiser, mas assim, o Corinthians tem vários problemas. Ofereceram 2 milhões de dólares pro Corinthians, o Corinthians... Ele foi bem com o Milito, né? Então, e não aceita... Você vê como o corintiano é ingrato? O corintiano não quer o Fausto Vera, ele está sendo observado atentamente pelo Boca da Argentina, pelo Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, ingratidão de vocês. Assim como o Santos olhou lá para o Atlético e pediu o Patrick. Cada clube olha por quem quiser. Santos vai lá olhar o Patrick. Já estão mandando ele embora, já vai sair, vai ficar pouco tempo. Leva lá, Pedro, leva você. No jogo de domingo, que é um jogo que vai ter ali muita tensão no ar, né? O Corinthians e São Paulo vivem, né, momentos muito distintos, realidades diferentes. E o Corinthians, mais uma vez, é assunto fora de campo. Dá uma olhada nesse documento aí que a gente teve acesso, que foi publicado primeiro nas redes sociais ali pelo meu parceiro Marco Belo. Dá só uma olhada nesse documento. O que está escrito aí? Oferta, o interesse, o Nottingham Forest, notificando o Corinthians, o pagamento da multa, aquela coisa toda. Dia 5 de junho. Dia 5 de junho é a data. Mas ele tem validade até o dia 7. O Carlos Miguel aceitou a proposta quando chegou. A gente trouxe aqui no canal. O Carlos Miguel aceitou o Nottingham Forest logo que a proposta chegou. Então essa validade é só até uma resposta. E a resposta foi dada. O Corinthians espera agora o pagamento da multa. E o senhor presidente Augusto Melo, na entrevista coletiva de segunda-feira passada, disse que não tinha chegado nada, que o Carlos Miguel estava feliz treinando e era jogador do Corinthians. Então, mais uma vez, o presidente Augusto Melo descolado da realidade. Mais uma vez ele é desmentido, mais uma vez uma construção de narrativa que não bate. Então assim, ele falou num primeiro momento, numa resposta lá que ele não tem proposta, está feliz, está treinando. Depois, num segundo momento, usou até a palavra proposta. Então assim, faltou transparência. E o que a gente tem de informação é que o Nottingham Forest vai exercer essa multa, vai pagar essa multa, vai pagar a multa rescisória. O jogador já deu o sim e o jogador vai embora. E o jogador deixou bem claro para a comissão técnica que vai ficar o mês de junho inteiro, vai ser titular. E, enfim, o Antônio Oliveira vai escalar como titular. Tem segurança. Aliás, ele foi um monstro no jogo contra o Atlético Goianiense. Pegou tudo, pegou até pensamento. Então, assim, é uma situação que mostra que o presidente está mais uma vez descolado da realidade. E isso prova, né, esse documento prova que de fato o Corinthians tinha a proposta. O Corinthians, inclusive, não vai se manifestar sobre esse assunto, não pretende se manifestar. Mas enfim,
assim, mostra a bagunça que está hoje a questão do Corinthians e que atrapalha isso, sem dúvida nenhuma, dentro de campo. Tá, então, né, família, ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians. O Corinthians joga daqui a pouco aí contra o São Paulo. Para mim, o Corinthians vence o jogo de 2-1, tá? E ficaremos aí para poder entender como é que vai ser as coisas. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos que estiver rolando, valeu? Agora a gente vai ficando por aqui, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo.